Quando falamos de regulação emocional na prática clínica, é importante começarmos alinhando uma ideia central. A regulação emocional é um processo transversal a praticamente todas as psicoterapias. Todo profissional que se propõe a trabalhar com sofrimento humano, inevitavelmente vai lidar com emoções, seja com pacientes que chegam com emoções intensas, desorganizadas ou com aqueles que apresentam uma hipoativação emocional, uma dificuldade de acessar o que sentem. Historicamente, inclusive dentro da própria TCC, o foco inicial era muito voltado para a modificação de emoções desagradáveis. A lógica era: como eu reduzo a ansiedade, como eu diminuo a tristeza, como eu controlo a raiva. Só que, ao longo do desenvolvimento das psicoterapias, especialmente com a integração de modelos mais contextuais, começamos a entender que esse não é o caminho ideal. A questão não é como eliminar emoções. A questão é como nos relacionamos com elas. E é sobre os contextos clínicos desse tema que vamos falar nesse vídeo. Então, sejam bem-vindos à comunidade clínica com propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco em desenvolvimento de competências clínicas. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Hoje, quando falamos em regulação emocional, estamos falando de ajudar o paciente a desenvolver a abertura para a experiência emocional, a reconhecer, nomear, compreender e, principalmente, agir de forma adaptativa mesmo na presença dessas emoções. Porque viver uma vida significativa não implica a ausência de desconforto, implica conseguir sustentar ações alinhadas a valores, mesmo quando o desconforto está presente. E para isso precisamos entender o que são as emoções para psicoeducar. As emoções fazem parte do principal sistema de processamento de informação. É através delas que nós qualificamos nossas experiências, o que é seguro, o que é perigoso, o que é agradável, o que é ameaçador. Elas têm uma função adaptativa central, foram selecionadas ao longo da nossa história evolutiva porque aumentam nossas chances de sobrevivência. Do ponto de vista biológico, são processos determinados neuroquimicamente, mas esses processos não existem isolados, eles adquirem significado a partir da interação com o ambiente. Ou seja, a emoção pode ser inata, mas a forma como eu interpreto, expresso e respondo a essa emoção é aprendida. Cultura, experiências, história de vida, contexto familiar, tudo isso molda o nosso repertório emocional. Nós temos emoções mais básicas, inatas, como medo, raiva, nojo e outras que são desenvolvidas socialmente, como vergonha, culpa, inveja e admiração. E o ambiente exerce um papel fundamental nisso. Uma criança que cresce em um ambiente invalidante pode aprender que sentir é perigoso e desenvolver um padrão de supressão emocional, por exemplo. Já uma criança que cresce em um ambiente altamente reativo pode aprender a expressar emoções de forma intensa e desorganizada. Então, quando o paciente chega com dificuldade de manejo emocional, muitas vezes estamos diante de um padrão aprendido, que teve uma função adaptativa em algum momento da vida, mas que hoje está gerando prejuízo. Outro ponto central: toda emoção traz consigo uma tendência à ação. A emoção não é apenas uma experiência interna, ela sinaliza uma necessidade. O medo, por exemplo, não é um problema em si, ele existe para alertar para perigo e possíveis ameaças. E qual é a necessidade por trás disso? Proteção e segurança, às vezes até fuga. Agora pensa quantas vezes o paciente tenta parar de sentir medo, quando na verdade ele precisa aprender a avaliar melhor o que é ameaça real e o que não é. A tristeza, que é tão evitada, tem a função de significar perdas e comunicar dor. E ela aponta para uma necessidade de conexão, suporte, acolhimento ou até pausa e reflexão. Então não é sobre tirar a tristeza, é sobre entender o que foi perdido aqui. A vergonha sinaliza a exposição, ela pede cautela nas relações e traz uma necessidade de validação, reconhecimento e às vezes recolhimento. O problema não é sentir vergonha, é quando o paciente passa a viver evitando qualquer exposição. O nojo ou repulsa tem uma função muito clara de proteção, contra intoxicações, mas também contra situações ou comportamentos inadequados. E a necessidade aqui envolve preservação de si e até das regras do grupo. E a raiva ela serve para alertar sobre invasão de espaço, injustiça, desrespeito. Ela tem uma função de defesa, proteção e eliminação de obstáculos. E qual é a necessidade? Respeito, autonomia, colocar limites, interromper o que está acontecendo. Então, percebe o ponto? A emoção não é o problema, ela está trazendo uma informação. E é isso que vira o foco da regulação emocional. Porque quando o paciente não entende a função da emoção, ele faz duas coisas. Ou ele tenta bloquear, ou ele reage de forma desorganizada. Em ambos os casos, ele perde a oportunidade de usar essa emoção como guia.
Então, na prática clínica, quando o paciente nomeia uma emoção, o trabalho não termina ali. A pergunta seguinte é: o que essa emoção está dizendo sobre o que você precisa naquele momento? E esse é um passo essencial para sair da luta contra a emoção e começar a utilizá-la como informação. E esse quadro pode ser utilizado para a psicoeducação com os seus pacientes. Agora, quando é que as emoções se tornam um problema clínico? Primeiro, quando existem distorções cognitivas, seja na interpretação das situações, seja na interpretação da própria emoção. Por exemplo, se eu estou ansioso é porque não vou dar conta, ou sentir raiva é errado. Segundo, quando há falhas nas estratégias de regulação. O paciente pode evitar situações, suprimir emoções ou reagir de forma explosiva. Todas essas são tentativas de lidar com o desconforto que a curto prazo podem até aliviar, mas a longo prazo mantêm o problema. E terceiro, quando a frequência, a intensidade ou a duração dessas emoções são desadaptativas. Não é sentir tristeza que caracteriza um problema, é quando essa tristeza é intensa, frequente, prolongada e interfere no funcionamento do indivíduo. Outro elemento fundamental são os mitos sobre as emoções, crenças amplamente disseminadas que dificultam a regulação emocional. Ideias como: existe uma forma certa de se sentir em cada situação. Sentimentos negativos são ruins e devem ser evitados. Demonstrar emoção é sinal de fraqueza. Se eu sinto é porque algo está errado comigo. Sentir inveja é feio. As emoções não fazem sentido. Crenças como essa levam o paciente a invalidar a própria experiência emocional e isso aumenta o sofrimento. Então, antes de qualquer técnica, muitas vezes o primeiro passo clínico é identificar esses significados emocionais. Validar, normalizar, ampliar a compreensão. Sentir é sempre válido. O foco clínico está no que o paciente faz com o que ele sente. Robert Leahy nos apresenta um modelo dos esquemas emocionais que podemos também utilizar em psicoeducação. E ele parte de um ponto muito importante, a atenção à emoção, ou seja, o momento em que o paciente percebe o que está sentindo. E muitas vezes esse processo não vem neutro, ele já vem acompanhado de interpretações, de mitos sobre as emoções, de crenças, de julgamentos. Além disso, ele começa a perceber a própria fisiologia, o corpo ativado, a tensão, o desconforto. E é a partir daqui que o caminho pode seguir em direções diferentes. Dependendo de como esse paciente interpreta essa experiência emocional, ele pode caminhar para um caminho mais adaptativo ou entrar em um ciclo de manutenção do sofrimento. Quando a emoção é reconhecida como normal, tolerável, a pessoa consegue aceitar, expressar, validar e até aprender com aquela emoção. Esse seria o fluxo adaptativo. Mas na prática clínica, muitas vezes isso não acontece. O que acontece é que o paciente até entra em contato com a emoção, mas a forma como ele interpreta essa emoção muda completamente o desfecho. Aqui entram as interpretações negativas. Por exemplo, eu não deveria estar me sentindo assim. Se eu sinto isso, tem algo errado comigo. Os outros não sentem isso, então eu sou diferente. Ou até uma racionalização excessiva, tentando explicar tudo e não sentir. Percebe? Não é só emoção, é o que o paciente pensa sobre sentir aquela emoção. E a partir dessas interpretações, começa um movimento muito comum, a esquiva. E essa esquiva pode acontecer de várias formas. Dissociação, comer compulsivamente, consumo alcoólico, uso de substâncias ou qualquer forma de entorpecimento emocional. Ou seja, o paciente não regula, ele evita. E o problema é que quando ele evita, ele não aprende a lidar com a emoção. E aí entra um outro ponto importante do modelo. Essa emoção começa a ser percebida como problemática e a partir disso surgem outros padrões. Ruminação, preocupação, esquiva de situações que despertam a emoção ou até culpabilização dos outros. Isso pode levar a uma sensação de perda de controle, que pela intensidade se prolonga e desorganiza o paciente emocionalmente, e o ciclo se mantém. Então, o que esse modelo está mostrando para a gente na prática? Que o sofrimento emocional não vem só da emoção, ele vem da relação que o paciente constrói com essa emoção. E isso muda completamente a forma de avaliar, formular e intervir, porque o foco da terapia não é só reduzir emoção, é trabalhar como o paciente interpreta o que sente, como ele responde ao que sente e quais estratégias ele usa para lidar com isso. Então, para compreender a relação do paciente com as emoções, você pode organizar sua investigação em alguns eixos. Primeiro, consciência emocional. Você quer entender se esse paciente reconhece o que sente. Você consegue identificar o que está sentindo nesse momento? Como essa emoção aparece no seu corpo? Se eu te perguntasse agora, você saberia nomear essa emoção? Depois, crenças sobre as emoções. Aqui está o ponto central de manutenção. O que você pensa sobre sentir isso? O que isso diz sobre você quando você sente isso? Como você acha que os outros veem alguém que se sente assim?
Em seguida, tolerância emocional. Você consegue ficar com essa emoção ou sente que precisa afastar? O quão difícil é sustentar isso quando esse sentimento aparece? Outro eixo fundamental são as estratégias de regulação. O que você costuma fazer quando se sente assim? Tem algo que você faz para tentar não sentir isso? Isso tem te ajudado ou mantido o problema? E por fim, história de aprendizagem emocional. Como as emoções eram vistas na sua casa? Você podia expressar o que sentia ou precisava esconder? Percebe a lógica? A gente sai de qual emoção o paciente sente e passa a investigar qual é a relação dele com essa emoção. E é essa relação, muito mais do que a emoção em si, que vai direcionar a sua conceitualização ou formulação do caso. E a partir dessa avaliação de como o paciente percebe, interpreta, responde às próprias emoções, é que começamos de fato a pensar nas estratégias de intervenção. Quando estamos diante de uma hipoativação emocional, estamos falando de pacientes que muitas vezes chegam com um discurso mais racionalizado, desconectado, com dificuldade de nomear emoções, de acessar o que sentem ou até de perceber sinais internos do próprio corpo. São pacientes que dizem coisas como: eu não sei o que eu sinto, para mim tanto faz, eu não costumo me afetar com essas coisas. E aqui é importante ter um cuidado clínico. Isso não é ausência de emoção, é desconexão emocional aprendida. Então, o primeiro movimento não é confrontar isso diretamente, mas compreender a função desse padrão. Em que momento da história de vida esse paciente aprendeu que sentir era perigoso, inadequado ou inútil? Em que contexto emocional foi mais adaptativo suprimir, controlar ou ignorar as emoções? Muitas vezes estamos diante de histórias onde a expressão emocional era punida, havia invalidação constante ou o ambiente exigia controle emocional para manter vínculos. Ou seja, em algum momento não sentir ou não demonstrar foi uma estratégia de proteção. E reconhecer isso muda completamente a postura terapêutica, porque você sai de esse paciente precisa sentir mais para esse paciente aprendeu a não sentir por um motivo e ficou condicionado. A partir dessa compreensão, começamos a trabalhar reconexão emocional de forma gradual e segura. Um primeiro eixo é a identificação de necessidades emocionais, porque toda emoção comunica algo. Mas quando o paciente não acessa a emoção, ele também perde o acesso à própria necessidade. Então, muitas vezes, não começamos perguntando diretamente: o que você está sentindo? Mas sim, o que você precisaria nessa situação? O que faria sentido para você nesse momento? E a partir daí, vamos abrindo caminho para a nomeação emocional. Outro recurso muito importante são os estímulos indiretos. Nem todo paciente consegue acessar a emoção a partir da própria experiência de forma imediata. Então, nós utilizamos filmes, séries, músicas, livros ou até datas e situações significativas. E perguntamos: essa cena te mobiliza de alguma forma? Você se identifica com isso? Porque muitas vezes é mais fácil acessar a emoção no outro antes de acessar em si. Outro ponto central é o processo de sensibilização progressiva. Não adianta querer que um paciente que está desconectado há anos entre em contato com emoções intensas de uma vez. Isso pode ser invasivo e aumentar ainda mais a esquiva. Então, o trabalho é gradual. Começar por pequenas percepções, ampliar o repertório emocional aos poucos, ajudar o paciente a reconhecer nuances. Por exemplo, de não sinto nada para acho que me incomodou um pouco. Já é um avanço clínico muito importante. E talvez um dos instrumentos mais potentes nesse processo é a relação terapêutica, porque as emoções não aparecem só na vida do paciente, elas aparecem dentro da sessão. E isso é material clínico. Quando o paciente silencia, quando evita um tema, quando muda o assunto, quando se distancia, ou até quando começa a demonstrar algum afeto. Tudo isso pode ser nomeado, validado e explorado em tempo real, com perguntas como: o que está acontecendo aí agora? Percebi que você ficou mais quieto, isso te tocou de alguma forma? Ou seja, o setting terapêutico se torna um espaço seguro para experimentar, nomear, validar e começar a se relacionar de forma diferente com as próprias emoções. Então, no caso da hipoativação emocional, o foco da intervenção não é reduzir a emoção, é construir acesso, consciência e segurança para sentir. Porque só é possível regular o que, primeiro, se consegue reconhecer. Já nos casos de hiperativação emocional, o foco não é eliminar a emoção, mas organizar a forma como o paciente se relaciona com essa experiência intensa. E existem diferentes vias de intervenção possíveis que podem ser utilizadas de forma integrada dependendo da necessidade do paciente. Um primeiro caminho é a modificação dos esquemas emocionais, ou seja, trabalhar o que o paciente acredita sobre sentir. Não posso sentir isso, se eu sentir vou perder o controle, essa emoção é perigosa.
Aqui o objetivo é flexibilizar essas crenças, normalizar a experiência emocional e reduzir o medo da própria emoção. A partir disso, entramos na reestruturação cognitiva, identificando pensamentos distorcidos associados à emoção, como catastrofização ou rotulação, e ajudando o paciente a construir interpretações mais realistas e funcionais sobre o que está vivendo. Outro eixo fundamental é a aceitação, porque nem toda emoção precisa ou pode ser reduzida imediatamente. Muitas vezes, o trabalho é ajudar o paciente a permitir que a emoção esteja presente, sem entrar em luta constante contra ela. Além disso, temos as estratégias de redução da intensidade emocional. Aqui entram recursos mais imediatos que ajudam o paciente a diminuir a ativação fisiológica, respiração, pausas, técnicas de grounding. Essas estratégias são especialmente importantes quando a intensidade está muito elevada e impede qualquer outro tipo de processamento. Outro ponto importante é a resolução de problemas, porque algumas emoções estão sinalizando que algo precisa ser modificado na vida prática. A emoção, nesse caso, funciona como um indicador. Tem algo aqui que precisa ser resolvido, ajustado ou enfrentado. Também trabalhamos com ativação comportamental, especialmente em quadros de evitação ou depressão, onde o paciente paralisa diante da emoção. Aqui a lógica se inverte, não esperamos a emoção melhorar para agir, é a ação que começa a modificar a emoção. E por fim, o apoio social. O terapeuta inicialmente cumpre esse papel de validação, acolhimento e organização da experiência emocional do paciente. Mas ao longo do processo, é fundamental ampliar isso para fora da terapia. Fortalecer vínculos, construir rede de apoio, criar espaços seguros de expressão emocional. Não existe uma única técnica para regular a emoção. Existe um conjunto de estratégias que atuam em diferentes níveis: cognitivo, comportamental, fisiológico e relacional. E o papel do terapeuta é justamente decidir por onde começar, o que priorizar e como integrar essas intervenções ao longo do processo terapêutico. Dentro desse contexto de hiperativação emocional, especialmente quando a intensidade está muito alta, uma habilidade central que precisamos desenvolver com o paciente é a tolerância ao mal-estar. E é aqui que entra a técnica STOP, uma estratégia de interrupção de padrão automático. O STOP funciona como um passo a passo simples, mas extremamente potente. S de pare, interromper o comportamento automático. É aquele momento em que o paciente reconhece: se eu continuar nesse ritmo, eu vou reagir no impulso. T de respire. Aqui não é só respirar por respirar, é usar a respiração como forma de reduzir a ativação fisiológica e ganhar alguns segundos de regulação. O de observe. Esse é o ponto mais clínico da técnica. O paciente vai observar sem julgamento. O que está sentindo, o que está pensando, o que está acontecendo no corpo, qual é o impulso naquele momento. É sair do automático e entrar em consciência. P de prossiga. E só depois disso escolher como agir, não reagir, escolher. Diante disso, qual resposta faz mais sentido para mim agora? O que está mais alinhado com o que eu quero a longo prazo? E aqui está o ponto central. A emoção continua presente, mas o comportamento muda. Na prática clínica, você pode trabalhar isso com exemplos muito concretos. Um paciente com raiva que recebe uma mensagem e quer responder na hora, um paciente ansioso que quer evitar uma situação, um paciente com compulsão que sente o impulso de agir imediatamente. Sem essa pausa, ele repete o padrão. Com o stop, ele começa a construir algo novo, resposta consciente em vez de reação automática. E isso é tolerância ao mal-estar. Não é não sentir, é sentir e ainda assim conseguir escolher. E para finalizar, é importante reforçar que a regulação emocional não se resume a uma técnica isolada, ela exige integração. O terapeuta precisa criar abertura para as emoções, ajudar o paciente a modificar crenças disfuncionais sobre elas e desenvolver habilidades de enfrentamento que ampliem o repertório comportamental. Porque o objetivo é ajudar o paciente a se relacionar de forma mais funcional com o que sente e, a partir disso, viver de forma mais coerente com o que importa. E é exatamente nesse ponto que a regulação emocional deixa de ser apenas um conceito e se torna uma competência clínica essencial. E me conta nos comentários quais insights você teve sobre esse conteúdo, de que forma ele contribuiu para a sua prática clínica. Vou adorar saber como chegou até você. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntos. Até mais!